Na mensagem anterior, nós falamos que no céu nada envelhece, tudo será novo. Nesta mensagem de hoje, quero falar sobre a vida no céu não se cansa. Lá não haverá canseira, fatiga. Lá ninguém ficará entediado, aborrecido, enfadado pela rotina diária das coisas, todos os dias a mesma vida, no vai e volta, compra, vende e assim por diante. Lá também nos céus não se ouvirá falar sobre doença, porque lá não haverá doenças. Mortes, então, não se ouvirá sobre notícias de mortes. Mas notícias, então, é um fato passado. Tudo se fez novo ali no céu. Necessidades, então, não se fala, porque lá não haverá necessidades para ninguém. É aquilo que Paulo disse, que Jesus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ali não haverá necessidade alguma. João escreveu, João do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, ele disse: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Jesus no céu será visto. Sim, nós o veremos. A Bíblia diz, no Apocalipse 22, versículo 4, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Esta é uma expressão que aparece, mostrando que ali nós veremos Jesus, mas veremos assim como ele é. Verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. Jesus no céu será a luz eterna que brilha para sempre. Apocalipse capítulo 22, verso 5, João disse: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor iluminará e os iluminará e reinarão para todo sempre. Lá não vai haver necessidade de uma candeia, de uma lâmpada elétrica, de uma lanterna, farol de automóvel para se viajar nas estradas, que lá não vai haver nada disso. Então, nos céus, todas as necessidades serão supridas e não haverá absolutamente falta de nada, porque Jesus é o tudo em todos. No que diz respeito à luz, nós teremos uma luz que brilha todos os dias e lá não haverá noite, porque Jesus é a luz, Jesus é o dia para nós. Só então ali nós vamos compreender o que Jesus Cristo disse quando ele esteve aqui em João capítulo 8, versículo 12, João escreveu as palavras do próprio Jesus. Quando ele disse: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma coisa que me deixava muito assim encabulado quando eu era criança, era ao ver uma pessoa morta, ela estava sempre cercada, durante o dia, cercada de luzes, de candeias acesas. E no momento da morte, obrigatoriamente, as pessoas colocavam a candeia na mão da pessoa que estava morrendo. Aquilo me deixava muito encabulado. E eu perguntei certa vez minha mãe por que se fazia aquilo. E ela me explicou dizendo que quando as pessoas morrem, elas entram no mundo da escuridão, no mundo da escuridade, no mundo desconhecido. Andará por caminhos que elas nunca andaram antes. Então, para isto, precisava de uma luz que lhe conduzisse até os céus. Que pena, a minha mãe, naquela época, ela não entendia muito, embora depois ela veio a entender e recebeu a luz da vida, que é Jesus. Olha as expressões de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tudo indica para o futuro, a esperança que há em nós. Portanto, não necessitamos de uma luz quando morremos. Não, nós não necessitamos de um guia
como uma coisa falível, como uma luz, uma candeia, uma lanterna, um farol, alguma coisa assim. Porque Jesus Cristo, ele é a luz. O salmista diz: Deus acenderá a minha lâmpada nas trevas, a minha candeia nas trevas. E ele diz: eu sou a luz do mundo. Você não andará em trevas. Com relação ao caminho, minha mãe estava totalmente errada, porque o caminho para o céu não é desconhecido. Jesus Cristo disse isso em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Então, aquele que anda em Jesus, aquele que vive para Jesus aqui, ele irá para os céus através do Senhor Jesus. Portanto, não há necessidade de uma luz. Ele será a luz que brilha eternamente. Ainda, Jesus não é um objeto de experimento. Às vezes nós temos a tendência de usar Jesus como um objeto de experimento científico, não é assim? Como um pronto-socorro. Precisou, corremos lá, recebemos a medicação, melhoramos, esquecemos do pronto-socorro e muitas vezes até nem sabemos o endereço porque é necessário que alguém nos leve quando precisamos outra vez. Não é assim? Em muitos casos não é assim. Jesus não é esse tipo de coisa, esse experimento, objeto de experimento, um pronto-socorro. Não, a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o Deus eterno. Sim, o Deus eterno. Ele mesmo disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro, o princípio, aliás, e o fim. Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Portanto, fora dele não há outro, antes ou depois dele não existe outro. Ele é o Deus eterno. Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo escreveu sobre Jesus dizendo: Jesus é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Jesus. Ou em Jesus ou por Jesus, porque tudo foi criado por ele, nele para ele. João capítulo 1, versículo 3, Jesus Cristo disse: todas as coisas foram feitas por mim. Está lá em João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Portanto, ele é o princípio, ele é o fim. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio, em Jesus, Deus criou todas as coisas. João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: porque sem mim nada vocês poderão fazer. Efésios capítulo 4, versículo 6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Portanto, no céu não haverá necessidade alguma, porque Jesus é aquele que suprirá todas as nossas necessidades em glória por ele mesmo. Por último, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro escreveu sobre Jesus dizendo: a ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Portanto, Jesus é tudo e muito mais do que tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é a maior de todas as necessidades existenciais de um ser humano. Lembre-se, tudo aquilo que Jesus fez, o que Deus fez para nos salvar, mandando o seu Filho, nos amando de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo vindo ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido, sendo ignorado, maltratado, preso e condenado, morto numa cruz, todo esse trabalho de Deus em Jesus para nos salvar, não significa que existe uma necessidade de Deus em relação a nós. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de nós. Não. Ele e o Senhor Jesus. Sem nós, ou conosco, Ele é Deus. Sem nós, Ele continua sendo Deus, a mesma coisa. Portanto, a necessidade está do lado de cá. Nós somos os miseráveis, necessitados. Somos aqueles que precisamos urgentemente de um Salvador. Por isso, Ele se apresenta e se oferece de maneira gratuita para
a nossa salvação, muito embora não sendo gratuito assim, porque a salvação é pela graça mediante a nossa fé. Fé no sacrifício perfeito do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço para a nossa salvação. Repito, mas isso não indica que Deus ou Jesus precise de nós. Não. Portanto, nós precisamos dele. Nós somos necessitados. Nós precisamos, durante a nossa vida, acertar as nossas contas com Deus, na pessoa de Jesus, a fim de que tudo isso que aprendemos aqui possa acontecer conosco na glória, na eternidade. João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 12, dizendo que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 20, ele diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo, e ele nos deu entendimento para que entendêssemos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Espero que você possa compreender e que você possa sentir urgentemente a necessidade de receber Jesus como seu Salvador e que a salvação possa ser sua e da sua família. Esta é a vontade de Deus na pessoa de Jesus, porque nós que precisamos. Deus não precisa absolutamente de nada, inclusive de nós, mas nós precisamos. Nós somos os necessitados. Sem Ele, nada podemos fazer, inclusive irmos para o céu, porque Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é o tudo em todos. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Senhor, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui falando sobre Ele mesmo, apresentando-o através da Tua santa e bendita palavra. Obrigado por Jesus ter vindo, realizado a obra que nos salva pela fé, ou pela graça, mediante a nossa fé nesse sacrifício perfeito. Obrigado pelas pessoas que me acompanham, rogo a Tua bênção, a Tua graça, as Tuas infinitas misericórdias para as suas famílias também, que sejam ricamente abençoados, mas sobretudo abençoados com a bênção da salvação. Esta é minha oração no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Te aguardo na próxima mensagem, se Deus nos permitir. Fica com Deus, forte abraço, até lá, que Deus te abençoe.